Quando a água da Lua passar a ser controlada por poucos, sair da Terra deixa de ser uma conquista e vira uma permissão. Em uma frase, só para deixar claro desde agora, a água da Lua pode transformar a exploração espacial em acesso controlado. Agora vamos entender por quê. Quem controla o gelo lunar controla o acesso ao espaço. E se você ficar até o final, vai entender por que o céu noturno está prestes a ganhar um pedágio invisível. Um pedágio que decide quem avança. E quem fica preso aqui embaixo por gerações. Durante décadas, a Lua foi poesia, muito distante e científica, quase romântica. Isso acabou. Hoje a Lua é logística bruta. O gelo lunar virou combustível, virou oxigênio, virou poder. E quando um único recurso decide se uma missão continua ou é abortada, o perigo deixa de ser teórico. Ele se torna prático, silencioso, e já começou. Se você já viu filmes onde naves param para reabastecer antes de seguir viagem, essa é uma das poucas partes que a ficção acertou no espaço. Não existe improviso, sem combustível, não há segunda chance. Sem água, não há oxigênio, e sem oxigênio, não há missão. Agora vem o detalhe que muda tudo. A água da Lua não está espalhada por toda parte. Ela se esconde nos pontos mais frios e mais escuros do satélite. Crateras que nunca viram a luz do Sol. Algumas estão na sombra há bilhões de anos. A temperatura ali cai para perto de 200 graus negativos, frio suficiente para preservar gelo desde a formação do sistema solar, como freezer cósmicos esquecidos no tempo. Mas esses lugares são raros, muito raros. No Polo Sul lunar, poucos quilômetros quadrados concentram quase todo o gelo conhecido até hoje. Não é um oceano congelado, são bolsões misturados ao solo, espalhados como ilhas em um deserto absoluto. Fora desses pontos, a Lua é estéril. Sem água, não há oxigênio. Sem oxigênio, não há combustível. Sem combustível, não há como sair da órbita da Terra. É simples. E exatamente por isso, é perigoso. Guarda isso por alguns segundos. A água lunar não serve apenas para beber. Quando separada, ela vira hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio empurra foguetes, oxigênio empurra foguetes e mantém pessoas vivas. Uma única substância sustenta a vida e movimenta máquinas capazes de escapar da gravidade. Cada quilo de combustível lançado da Terra custa uma fortuna em energia, logística e risco. Produzir combustível fora do poço gravitacional terrestre muda completamente a matemática da exploração espacial. A Lua deixa de ser destino e vira ponto de passagem, um posto avançado no caminho para Marte. E além, e aqui está o ponto que quase ninguém percebe a tempo. Quem controla o reabastecimento, controla o trânsito. Uma missão não falha apenas por explosão. Ela falha porque o combustível não chegou a tempo. Uma janela orbital perdida pode atrasar um projeto inteiro em meses. Nesse cenário, não é preciso bloquear o espaço. Basta atrasar, sem disparar um único tiro, alguém decide quem segue viagem. E quem fica preso na órbita da Terra. É por isso que a corrida já começou. Ela não acontece em discursos públicos. Ela acontece em relatórios técnicos, mapas orbitais e pousos discretos. Enquanto o público vê foguetes subindo, o jogo real acontece em silêncio. O Polo Sul lunar virou o centro dessa disputa por um motivo simples. Ele reúne duas raridades no mesmo lugar: gelo nas sombras eternas e luz solar quase constante em picos próximos, água e energia no mesmo metro quadrado. Essa combinação não existe em nenhum outro ponto da Lua, mas esse oásis é minúsculo. Existem pouquíssimos locais realmente viáveis. Cada base instalada elimina uma alternativa futura. Cada infraestrutura montada transforma a presença temporária em ocupação permanente. Não é domínio total. É controle do caminho. E aqui nasce o gargalo que define tudo. Se poucos pontos concentram água e energia, poucos jogadores concentram poder. Agora pensa nisso por um segundo. Quem você acha que vai decidir a ordem da fila? O monopólio lunar não precisa ser anunciado. Ele surge aos poucos. Zonas de segurança, justificativas técnicas e prioridades logísticas, sem bandeiras tremulando e sem grandes discursos. Missões passam a ser planejadas, assumindo que aquele fornecedor estará sempre disponível. Quando toda a infraestrutura depende disso, questionar vira risco demais.
a dependência se normaliza, e quando o mundo percebe, já se adaptou. A Lua não está virando um campo de batalha, ela está virando um pedágio, e esse controle não fica preso à Lua. Satélites sustentam comunicação, internet, monitoramento climático, agricultura, navegação e mercados financeiros. Quem consegue lançar, substituir e ajustar satélites mais rápido tem vantagem estratégica real. Agora imagina um país capaz de reconstruir uma constelação inteira em semanas, enquanto outros ficam no escuro esperando combustível. Nesse ponto, a Lua deixa de ser apenas ciência, ela vira infraestrutura crítica, e infraestrutura crítica nunca é neutra. Mas tudo isso ainda acontece antes da parte realmente perigosa. Ambientes extremos não perdoam. No Polo Sul lunar, qualquer falha é amplificada pelo frio, pela radiação e pela ausência total de resgate rápido. Um erro pequeno na Terra vira relatório. Na Lua, vira abandono. Imagine uma operação de extração funcionando sem parar. Máquinas escavando, aquecendo, separando o gelo do solo. Agora imagine uma falha térmica, um material que se comporta de forma diferente do previsto. Isso já aconteceu em missões reais, mais perto de casa, e vai acontecer de novo. O acidente mais perigoso não é o explosivo, é o silencioso. Uma cratera instável, um vazamento químico invisível, um sistema que perde controle de temperatura, uma base inteira apagando de repente, vista apenas como um ponto escuro em uma tela de monitoramento. Um único erro pode cancelar anos de planejamento e trancar um depósito de gelo para sempre. Agora imagina esse acidente acontecendo justamente em uma das poucas regiões onde água e energia coexistem, um Chernobyl da Lua. Não com uma nuvem invisível, mas com uma área inteira se tornando radioativa ou quimicamente perigosa por décadas. Depois do primeiro grande desastre fora da Terra, o espaço deixa de ser laboratório e vira sistema. E sistemas criam regras não escritas. Quem chegou primeiro define padrões. Tudo em nome da segurança. Tudo tecnicamente justificável. Mas o acesso começa a se fechar. Enquanto essa camada técnica e política avança, algo ainda mais valioso passa despercebido. O gelo lunar não é só recurso, ele é registro. Cada camada de gelo pode guardar vestígios de cometas antigos, poeira de explosões de estrelas, sinais de como o Sol e até a atmosfera primitiva da Terra se comportaram ao longo de bilhões de anos. É uma caixa preta natural do sistema solar. Estamos queimando essas páginas sem nem ler. Do ponto de vista da extração, é eficiente. Do ponto de vista científico, é como usar livros raros como lenha. Você até se aquece, mas nunca mais descobre o que estava escrito ali. A humanidade está fazendo uma escolha, sem perceber. Tratar a água da Lua como bem comum, ou como ativo estratégico concentrado. O caminho da cooperação exige esforço e limites claros. O outro caminho é mais fácil e muito mais perigoso, porque uma vez que o acesso se fecha, ele raramente volta a se abrir. O espaço não está ficando mais perigoso, ele está ficando seletivo. A pergunta final não é se isso vai acontecer, é como. E quem vai perceber primeiro? Da próxima vez que você olhar para a Lua, lembra disso. Em algumas manchas de gelo invisíveis, pode estar sendo decidido quem escapa da gravidade da Terra e quem nunca sai daqui. Na sua opinião, estamos preparados para dividir um recurso tão crítico fora da Terra? Ou estamos repetindo os mesmos erros de sempre, só que agora em escala cósmica? Deixe a sua visão nos comentários. Se esse vídeo mudou a forma como você olha para o espaço, curta, se inscreva e ative as notificações. Aqui a gente não fala de fantasia, a gente fala do que pode acontecer de verdade. E para entender como pequenos detalhes técnicos já estão travando decisões gigantes, assista agora ao vídeo sobre por que a NASA adiou a Artemis II por causa do frio extremo. Um detalhe quase invisível, que quase mudou tudo. Nos vemos no próximo capítulo.